da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós sabemos que Deus chamou Abraão para uma grande obra. Abraão foi para um lugar que ele não sabia onde era, mas esse versículo aí, esse capítulo 14, verso 20, a gente vai observar que Abraão deu dízimo de tudo. E para quem Abraão deu dízimo, né? A gente sabe que Abraão, a gente lendo o versículo 18, novamente, Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Melquisedeque, essa figura Melquisedeque que aparece na Bíblia, ela é um pouco enigmática. Melquisedeque. Algumas pessoas acham que, alguns estudiosos, né, acham que Melquisedeque ele é um nome histórico. Algumas pessoas acham que é uma alegoria. Na realidade, o que importa para a gente é que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E a gente observa aqui a primeira vez que o dízimo é dado a um sacerdote. E a gente vai observar o seguinte: aqui não tem lei. Aqui não tem lei. O dízimo começa a ser dado sem ter lei. Alguém foi tocado, né? Abraão foi tocado para dar o dízimo. Abraão, nós sabemos que Abraão ficou riquíssimo, mas nós observamos que ele deu o dízimo sem ter lei para que isso fosse feito. Então, no início da Bíblia, a gente já vai observar falando um pouco sobre dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de algo, tá certo? Isso é dízimo. A 10ª parte de alguma coisa é dízimo. Nós falamos na semana passada que a oferta é algo que você tem e você doa, é algo teu. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você doa, tá certo? Então você tem alguma coisa, você deu a 10ª parte, isso é o dízimo, é a 10ª parte de algo. Você tem, um exemplo, você tem 1000 ovelhas, aí você deu 100, você deu o dízimo, tá certo? Então nós vamos observar isso aí. Eu queria também que você, por favor, colocasse ali no telão Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. E hoje a gente vai falar um pouco de dízimo, e você vai observar que nesses dois textos que eu estou falando, o dízimo é dado sem ter uma lei que obrigue a fazer. Assim, a pessoa está dando dízimo, mas não tem lei para que isso seja feito. No livro do Gênesis capítulo 28, bota o verso. Isso, verso 20. Se você tiver assim um exemplar da Bíblia e quiser acompanhar no telão, você pode fazer. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós vamos observar o seguinte: aqui não tem lei ainda. A gente vai observar Abraão, que foi um dos patriarcas, deu dízimo a Melquisedeque. E a gente observa também Jacó, ele fazendo um voto, né? Ele fazendo um voto dizendo que se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo. Que nessa noite nós possamos também ter esse mesmo pensamento. Toda vez que Deus abençoar você, que você também possa dar o dízimo de tudo. Agora, no livro de Levítico, a gente vai observar que agora ela vai começar a entrar a lei, né? Vai começar a entrar a lei em relação ao dízimo. Algumas pessoas dizem que o dízimo é do tempo da lei,
o dízimo tem que ser dado só na época da lei. Nós vamos observar que não é bem assim. Então, Levítico capítulo 27, Levítico capítulo 27, verso 30. Aí você já vai observar que aí já são ordenanças, tá certo? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Vou ler de novo isso aqui, ó. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Está se relacionando aí nesse texto a dízimo, mas está dizendo o seguinte: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Então, o texto está dizendo o seguinte, ó: você vai plantar, vai dar fruto, vai ter muito fruto, mas as dízimas, elas são do Senhor. Então a gente aprende algo aqui que muitas das vezes a gente não vive. Aquilo que Deus deu a você, Deus deu o teu trabalho, né? Deus te abençoou, te deu um trabalho, te deu um bom emprego. E a gente tem que pegar esse texto do Velho Testamento para trazer para a nossa vida. 10% é do Senhor. Então o dízimo, ele é um pouquinho diferente de oferta. Oferta é teu, o dízimo não é teu, é de Deus. Certo? A gente tem que atentar para isso. Bota o verso 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Vai o 32. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Verso 33. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado será santos, não serão resgatados. A gente observa aqui nesse versículo, e a gente aprende algo aqui nesse versículo, ainda que esteja tratando-se acerca da lei, que o dízimo ele é do Senhor. Eu quero chamar a atenção à igreja sobre isso aqui. O dízimo é do Senhor. Ele está na tua mão, mas ele não é teu. O dízimo é do Senhor. Você pode falar essa frase? O dízimo é do Senhor. Pode falar mais uma vez? É do Senhor. Amém, pessoal? Como estão entendendo até agora? Irmãos, então prestem bem atenção. É importante a gente entender o início desse estudo, porque você já começa a aprender que tem algumas coisas que é teu. Se você quiser dar, você dá, é teu. Agora existem algumas coisas que não são suas, são do Senhor. E o dízimo, eu quero deixar bem claro, não é teu, é do Senhor. Aí, irmãos, eu meditando acerca desse texto, eu senti o desejo no coração de falar sobre dois profetas, porque se você estudar, se você ver a história bíblica, você vai observar que o dízimo, desde lá do Velho Testamento, algumas pessoas tiveram dificuldade de cumprir a ordem de Deus. Sempre aconteceu isso e sempre vai acontecer. Tem pessoas que elas estão vários tempos na igreja e elas oscilam, elas têm dificuldade de dizimar. Tem pessoas que são crentes, tem pessoas que são pregadoras, tem pessoas que são pastores, tem pessoas que são missionários, mas nessa área ela tem dificuldade. Mas isso sempre foi assim. Sempre teve pessoas que tiveram dificuldade de honrar a Deus. Só que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite, que toda vez que você honra a Deus, certamente Ele vai te abençoar. E aí eu peguei aqui dois profetas, para que nós pudéssemos observar que toda vez que alguém ela vai tirar aquilo que é de Deus, ela vai sempre trazer dificuldade na sua vida, sempre. Eu queria que o nosso irmão abrisse lá no livro de Ageu, no capítulo 1. Irmãos,
Antes de a gente ler o capítulo 1 de Ageu, preste atenção no que eu vou falar aqui. Alguns estudiosos, eles dizem que possivelmente Ageu, ele profetizou com a idade de 70 ou de 80 anos. Alguns estudiosos acham. E quando eu li isso, quando eu pesquisei e li sobre isso aí, eu fiquei alegre, porque às vezes você pensa que você está numa determinada idade e já está na hora de você parar. Semana passada eu perguntei à minha esposa: tu acha que está perto de eu emancipar? Eu estou com 65 anos. De jubilar. Tu acha que está perto? Aí que você respondeu o que para mim? Lembra? Você falou: não está perto. Então estou com 65 anos. Então hoje eu peço a Deus que me conserve assim. Mas hoje eu sinto-me bem, sinto-me com a minha cabeça boa. Às vezes alguma dor nas pernas dá, porque é normal, passa de 40 anos, né? Algumas coisinhas vão aparecer, então aparece também. Mas eu acho que a minha cabeça está tranquila. Mas quando eu li esse capítulo, quando eu li essa pesquisa, que Ageu certamente ele deveria ter profetizado com 70 ou 80 anos, o Espírito Santo de Deus ele me alegrou bastante, porque eu ainda tenho algumas coisas para transmitir para você. E um dos motivos de eu estar aqui é porque nós lemos na semana passada, a Bíblia diz que o meu povo ele foi destruído porque faltou conhecimento. E se há uma coisa que eu desejo que a nossa igreja não seja destruída, é por falta de conhecimento. Por isso a gente vai sempre procurar a ensinar você a palavra de Deus. Irmãos, e o livro do profeta Ageu, ele tem um tema principal. Se você ler o livro de Ageu, que é um livro bem pequenininho, o tema principal do livro do profeta Ageu, preste atenção nisso aqui, é priorizar a obra de Deus. Tá certo? É priorizar a obra de Deus. Esse é o tema principal. Às vezes nós priorizamos outras coisas. O rei ele havia dado uma ordem que poderia ser reconstruído Jerusalém, que havia sido destruído, e o rei agora ele dá uma ordem que pode reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. E a gente observa aqui no livro do profeta Ageu, quando você lê ele minuciosamente, você vai observar que eles estavam priorizando as suas coisas. E isso é importante nós notarmos, porque às vezes nós também priorizamos as nossas coisas e deixamos as coisas de Deus para segundo plano. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que você prioriza as coisas de Deus, certamente Deus ele te abençoa. Louvado seja Deus. Ageu capítulo 1, observe bem. No ano segundo do rei Dário, ou Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só o que eles estão falando: não chegou o tempo ainda que a casa do Senhor deva ser edificada. Eles estão dizendo, tá certo? Isso o povo está dizendo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: o povo está dizendo uma coisa, Deus está falando outra. As pessoas estão dizendo alguma coisa, o nosso Deus está falando outra. Existem muitas pessoas que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Negativo. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. O povo está falando uma coisa: não está no tempo ainda de construir, mas Deus está falando outra. Observe, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa aí ficar deserta. Então o profeta está falando o seguinte: olha, está no tempo de vocês morar nas casas de vocês estucadas, e essa casa há de ficar deserta. Então está fazendo uma pergunta. Bota o versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a
aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vai. Semeais muito e recolheis pouco. Olha só, irmão. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Você já leu Ageu alguma vez? Quem já leu o livro de Ageu? Quem nunca leu o livro de Ageu? Nunca leu o livro? Então você vai aprender um pouquinho hoje. Quem aqui, com sinceridade, quem aqui já recebeu um salário e parece que o teu salário ele estava num saquetel furado? Tenha coragem de falar isso. Glória a Deus. Tenha coragem de se identificar. Recebeu o salário e o salário parece que estava num saquetel furado. Tem coragem de falar? E se você não tem, eu tenho. Então a gente vai observar, baseado nesse texto que está aqui, semeais muito e recolheis pouco. Isso não é normal. Se você semeia muito, você tem que colher muito. E se você semeia muito e está colhendo pouco, alguma coisa está errada, tá certo? Comeis, mas não vos fartais. Está comendo, mas não está fartando. Bebeis, não vos saciar. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Então você que trabalha, você que tem o teu trabalho, você que tem o teu salário, e parece quando chega no final do mês, antes do final do mês, o teu dinheiro já não está dando para nada mais. E aconteceu com alguém isso aí? Ou parece que já aconteceu, vou mais adiante. Já aconteceu que no dia do teu pagamento, você fica triste. Hein, irmão? Peguei algumas pessoas aí, né? Parece que o dia do nosso pagamento é o dia que a gente está alegre, né? Poxa, hoje é o dia do meu pagamento, né? Mas aí você está alegre, está triste por quê? Você fica triste por quê? Porque você sabe que tem algumas contas e você não está em condição de pagar essas contas que você tem. Você recebe o salário, mas o teu salário ele está num saquetel furado. Então Deus está levantando, escute aí, não conversa agora, Deus está levantando o profeta Ageu. Deus está levantando o profeta Ageu. Eu falei para os irmãos aqui que isso aí, Deus está levantando esse profeta, porque as pessoas estão priorizando as suas coisas particulares e estão deixando as coisas de Deus. As casas deles, eles queriam deixar tudo direitinho, né? Tudo bonitinho, tudo cheio de pilas, a coisa toda. E a casa de Deus? Aí vai acontecer, vê o verso 7, por favor. Glória a Jesus. Bota 8. Subi um monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus quer é ser glorificado. O que Deus quer é que você cuide das coisas dele. Cuide das coisas dele, que ele vai cuidar das tuas coisas. Eu vou repetir isso aqui. Cuide das coisas de Deus, que ele vai cuidar das tuas coisas. Cuide da casa de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. Priorize a casa de Deus, que Deus vai priorizar as tuas coisas. Bota lá o outro versículo. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Parece tudo ao contrário, né? Olhou para muito, mas alcançou pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. O pouco que tu trouxe, o próprio Deus está soprando. Irmão, nós temos que estar tempo para isso. O profeta Ageu está falando aos nossos corações hoje. O pouco que você trouxe, o próprio Deus assopra. E tem coisa que é Deus que faz, irmão. Preste atenção, olha para mim, não lê agora não. Tem coisa que é o próprio Deus que faz. Olha só o que está escrito. A gente quase não lê isso aqui, irmão. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Às vezes a gente quer muito, mas está alcançando pouco. E esse pouco, quando traz esse pouco para casa, eu lhe assoprei. Deus está falando, eu vou assoprar até esse pouco. Irmãos, a minha oração a Deus é que após esse estudo, você entre em fidelidade com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta esse crente aí que está do lado, por quê? Glória, a resposta é lá. Porque disse o Senhor deserto, por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa.
Eu, no mínimo hoje aqui, no mínimo nessa noite, a gente tem que entender que a casa de Deus aqui é a casa de Deus. Nós temos que valorizar também a casa de Deus. Que temos que fazer o melhor para a casa de Deus. Não estou dizendo que você vai deixar a tua casa para lá, não. Mas você tem que priorizar a casa de Deus. As coisas da casa de Deus, elas devem ser bem feitas. Você tem que priorizar a casa de Deus. Você tem que investir nas coisas que serão feitas na casa de Deus. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Bota lá o verso 10. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém seus frutos. Então, você está entendendo esse negócio muito sério? Você tem ideia do que é Deus reter o orvalho, reter a chuva, reter os frutos? Não tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso aí? Você tem ideia do que é isso aí? Por quê? Por causa de uma desobediência. Irmãos, se Deus reter o céu, né? Se Deus parar de mandar chuva, só misericórdia, hein? Se Ele falar para, você vai ver o que é bom para tosse. A gente não está pagando aí o tomate a 14, quilo de tomate R$14. Quem já pagou aí? Um quilo de tomate R$14. Um quilo de cenoura R$12. Você já pensou se Deus falou: para um pouquinho a chuva? Por quê? Porque não estamos fazendo aquilo que eu quero. Tem outro versículo aí? Vai colocando aí, 11. E fiz-lhe a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então o que acontece? Você está se preocupando com a tua casa, com teus negócios, e está esquecendo de Deus. Mas só que o Deus que eu prego aqui nessa noite, Ele tem poder sobre a tua vida. Ele tem poder sobre a natureza. O ar que nós respiramos é Ele que dá. A chuva é Ele que manda. O sol é Ele que manda. É Ele que faz crescer, é Ele que faz diminuir. É Ele que vai te dar a vitória. É Deus de Israel que vai te dar. Se Ele não te dá, Ele te para. Um carocinho para você. Um carocinho deixa você sem condição nenhuma. Você sabia? É Deus que te dá vitória. É Deus que dá vitória. Tudo que você tem foi Ele que te deu. Então você precisa se preocupar com as coisas de Deus. Eu estou aqui como profeta de Deus para ensinar vocês, irmão. É bem verdade que Ageu estava falando lá naquela época que o templo tinha que ser reedificado, e eles estavam dando mais valor às coisas que não eram de Deus. Mas eu venho como profeta de Deus falar para você que veio aqui que você precisa priorizar as coisas de Deus, e você fazendo isso, certamente você vai ser abençoado. Eu pensei até que a igreja ia ficar vazia, porque semana passada nós falamos, hoje eu coloquei em redes sociais, porque quando a gente fala em dinheiro, as pessoas às vezes não querem muito ouvir, mas o meu propósito aqui é que você seja abençoado. O meu propósito aqui é que ao longo desse estudo você consiga entender por que as coisas não vão para frente na tua vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Bota lá o outro versículo. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Irmãos, olha só, a palavra de Deus quando ela é pregada, a palavra de Deus quando é ensinada, o que Deus quer é que haja temor. Então o profeta ele está entregando aquilo que Deus está mandando ele falar, e diz a Bíblia que temeu o povo diante do Senhor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que em cada alma havia temor, e o Senhor fazia maravilhas através dos apóstolos. Quando a igreja começa a temer a Deus, ter o temor do Senhor, aí certamente Deus vai abençoar. Tem mais, Varão? Então bota lá. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém, igreja? Tem mais? Eu queria que você, se você colocar, Marcos 16, acabou, né? Acabou aí. Eu queria que você colocasse ainda no livro de Ageu, ou repetisse no livro do profeta Ageu. Bota aí o capítulo 2, verso 2, 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vides agora? Não é essa como nada em vossos olhos comparada com aquela? Preste bem atenção, irmãos. O primeiro templo que ele havia sido destruído, ele era um templo monumental. Só que agora é feito um outro templo, só que não com a mesma suntuosidade do primeiro. Observe o que está escrito: quem é de vós que tenha ficado e viu essa casa na sua primeira glória? E como a veio agora? Não é essa como nada em vossos olhos comparada com aquela. Então, humanamente falando, a pessoa está humanamente falando e querendo entender o seguinte: não, essa aqui não é nada em comparada com aquela. Mas só que a gente precisa entender uma coisa. Bota o versículo 4. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando o seguinte: independente de lá ter sido mais suntuoso, mas o importante é a minha presença. Então a presença de Deus, ela é mais importante do que a suntuosidade do templo. É por isso que vê onde está escrito que a glória da segunda casa, vê se coloca logo lá, a glória da segunda casa, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, Deus está falando para nós nessa noite que a glória dessa casa, ela será maior do que a primeira. A maneira que Deus usava você antigamente, Ele vai usar mais agora. Nós temos que acreditar nisso. E essa glória, ela pode ser transferida tanto para o templo de uma maneira secular, como a glória, como a tua vida espiritualmente falando. Quando eu leio esse texto, quando a Bíblia diz a glória dessa casa será maior do que a primeira, eu sempre vou acreditar que o que Deus operava antigamente, Ele vai operar mais agora. Eu acredito nisso. Quantos acreditam dão um brado de vitória? Então, meus irmãos, olha só, Deus está usando o profeta Ageu, né? Deus usou o profeta Ageu para mostrar para aquelas pessoas, aquele povo da época, que havia uma necessidade deles priorizarem a casa de Deus. Havia uma prioridade, eles tinham que ter prioridade em buscar sempre o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu pergunto aos irmãos: eles foram bem-sucedidos? Eles deram crédito à palavra? Eles foram bem-sucedidos? Sim ou não? Eles ouviram a palavra do profeta? Sim ou não? Vocês estão com dificuldade de responder. Sim ou não? Então vamos voltar ao versículo que a gente entende, que eles começaram a fazer a vontade de Deus, ou passo batido. Hein, pessoal? Eles aceitaram a palavra do profeta. Posso passar? Eles obedeceram a palavra do profeta. Então Deus levantou o profeta para chamar a atenção. Não é fácil dar um estudo sobre isso,
porque algumas pessoas ficam turbadas. Não é fácil falar sobre dinheiro. Algumas pessoas criticam. Algumas pessoas já veem ele falar em dinheiro, já veem ele falar em dinheiro, já veem ele falar em oferta. Mas nós temos que falar, nós temos que ensinar. Eu ensino a você para que você seja abençoado. Então Deus levantou o profeta Ageu e mostrou a eles o motivo pelo qual eles estavam tendo dificuldade. E eu venho como profeta nessa noite dizer para você que possivelmente essas dificuldades que estejam vindo sobre você é porque você está priorizando as coisas do mundo, as coisas particulares, em detrimento das coisas de Deus. Primeiro profeta. Segundo profeta foi o profeta Malaquias. Dá para dar um brado aí ou está difícil? Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Malaquias, segundo estudos, ele era provavelmente um profeta sacerdotal. Malaquias. Quando você lê o livro do profeta Malaquias, você vai observar o seguinte: o âmago do livro do profeta Malaquias é ele se preocupar com a fidelidade do povo em relação a Deus. Essa foi uma grande preocupação. O povo, ele sempre tem que ter fidelidade a Deus. Uma outra coisa que foi o propósito do profeta Malaquias foi em relação à idolatria. Tá certo? Idolatria é algo que não agrada a Deus. Uma outra coisa que Malaquias bateu muito na tecla foi em relação ao divórcio. Malaquias, ele bateu muito nessa tecla em relação ao divórcio. E outra coisa que Malaquias ele bateu na tecla e que é o nosso assunto é em relação ao roubo dos dízimos e as ofertas. Eu falei para os irmãos aqui que essa dificuldade sempre teve. Segundo alguns estudiosos, o profeta Malaquias, ele é o último profeta do Velho Testamento. Há quem diga, alguns estudiosos dizem, e eu também aceito essa linha, que depois do profeta Malaquias ficou aproximadamente, que os estudiosos chamam de período interbíblico, que houve aproximadamente 400 anos sem Deus levantar profeta nenhum. Tá certo? Profeta nenhum. E se há uma coisa terrível, é quando Deus não fala no meio da igreja. Quando Deus não fala no meio da igreja, isso é terrível. Tá certo? Agora o profeta Malaquias falou algo aqui que eu queria chamar a tua atenção. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Eu falei para os irmãos que ele se preocupou ao dar sua mensagem algumas coisas, mas o nosso assunto aqui é um assunto relativo a dízimos e oferta. A minha oração a Deus é que você saia daqui abençoado. Vamos lá, versículo 7. Quem tiver sem a Bíblia pode acompanhar no telão. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Dá uma parada, dá uma pausa. Deus está falando para a igreja, a Assembleia de Deus usando a lei hoje. Tornai vós para mim e eu vou tornar para vocês. Então, se você está com alguma dificuldade, algum afastamento, Deus ele quer que você se achegue para Ele. Torna para mim, tá certo? E eu vou tornar para você. Se você não me quiser, eu não vou insistir. Mas se você tornar para mim, se você buscar, eu vou para cima de você também. Quem está entendendo até agora? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí você vai observar que o povo já começa a questionar em que havemos de tornar. Bota lá no verso 8. Roubará o homem a Deus? Eu sempre faço essa pergunta aqui na igreja, sempre tem pessoas que respondem de maneira
de maneira fora da Bíblia. Mas de tanto eu perguntar, acho que você já sabe. Um homem pode roubar Deus? Eu vou repetir essa pergunta, porque eu vi pessoas fazendo assim na cabeça. Um homem pode roubar Deus? Quem acha que não pode? Não pode. Um homem não pode roubar Deus. Pode roubar? Um homem pode roubar Deus? Pode. A Bíblia diz que pode. Tá certo? Então olha lá. Roubará o homem a Deus? Interrogação. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Semana passada aqui nós falamos sobre a oferta alçada. Hoje eu não vou falar mais, vou falar sobre dízimo. Então veja bem, meus irmãos. Quando você rouba alguma coisa, olha para mim, por favor. Qual é o primeiro princípio? O que é roubar? Para que a gente possa entender. O que é roubar? Pegar algo que não te pertence. Tá certo? Isso aqui é fundamental. Por isso que quando eu iniciei o estudo hoje, eu falei para os irmãos o que era dízimo. Dízimo não é teu. A igreja precisa sair daqui. A igreja precisa sair daqui com essa consciência. Deus te deu um salário. Existe uma parte do teu salário que não é teu. Tá certo? Então, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia é dura em relação a isso. Em que me roubaram? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, a Bíblia, ela está sendo bem clara. Vocês estão me roubando no dízimo. Então, toda vez que você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Dura essa palavra, né? Hein, você? Não é dura essa palavra? Até para falar é difícil, né? Mas é a palavra de Deus. Quantos acreditam que essa palavra aqui é a palavra de Deus? Então, por que você está com essa cara assim mesmo? Eu estou sentindo que tu está um pouco turbado. Eu estou sentindo que tem pessoas aqui que estão um pouco turbadas. Glória a Deus. O que a gente entende por uma pessoa que rouba? Como é que você chama uma pessoa que rouba? Pode. Ouvindo a pregação do rádio da Universal. Eu não tinha uma igreja, eu tinha um cachorro. E aí eu trabalhava na Bota de Deus, né? E aí eu peguei meu primeiro dízimo e fui levar para a igreja do pastor, o novo pastor Marcos Pereira, pastor Robson, pastor da pastor Cristina. E aí eu peguei meu dízimo lá, eu fui provado, porque quando eu voltei, eu peguei um monte, levava meu pagamento todinho, todo o meu pagamento. Eu era nova convertida, não tinha igreja, não tinha pastor. E Edilson Babeta, não vai nada, Edilson, pastor. De novo, viram aí? Eu estou dizendo que quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu aceitei através de uma pregação de um rádio em casa. Trabalhava na Bloco Editores. Eu ia nos cultos na hora do almoço, pastor Edmilson, amigo do nosso pastor Sérgio. Então, não tinha uma lei, né, que me obrigava a dar dízimo, porque não tinha pastor, não tinha igreja. Mas eu pedi no meu coração, eu entendi que eu tinha que dar o dízimo e levei para a igreja do meu irmão, o pastor Marcos Pereira, na época, que era pastor da minha amiga, hoje pastora Cristina. E quando eu voltei, eu peguei o ônibus Parque Araruama, 2 pivetes, né, entraram assim, tinha aquele primeiro banco, assim, eles entraram no meio das minhas pernas. Eu tinha recebido o pagamento, levaram todo o meu pagamento, todo o pagamento. E quando eu cheguei em casa, na verdade, aquele dia o Edilson falou, leva dinheiro para o pastor, não sei o quê. E mesmo assim, mesmo eu sendo nova convertida, mesmo eu não tendo pastor, mesmo eu não tendo igreja, mesmo tendo sido levado todo o meu pagamento, eu não deixei de ser fiel a Deus no dízimo da oferta. E não passei fome, Deus, sabe, me abençoou. Então eu queria dar esse, eu lembrei disso agora que ele fala. Glória a Jesus. Irmãos, a nossa irmã, missionária Bíblia, está aí? A senhora pode falar aquilo que a senhora falou para mim? Pode falar para a igreja? Vem aqui falar para a igreja. Porque, irmãos, na realidade, preste bastante atenção no que eu vou falar para você.
a palavra de Deus, né, ela às vezes ela nos imprensa na parede. E esse assunto, se você está enquadrado nesse assunto, ele te traz um conflito. Mas eu preciso que vocês entendam aqui nessa noite que o nosso propósito é fazer com que você seja abençoado. Tá certo? O nosso propósito aqui é fazer com que você seja abençoado. É que você viva a palavra de Deus. Que você seja abençoado para a palavra. E a nossa irmã falou algo para mim na semana passada que me chamou a atenção. Pode falar. Amém. Paz, irmãos. Na semana passada o nosso pastor estava aqui ensinando sobre ofertas, né, e me veio ali a lembrança de que no ano passado nós não tivemos a festa dos tabernáculos, né, mas o envelope foi dado à igreja, e eu peguei o envelope e o Senhor falou assim para mim: você vai dar uma oferta alçada. E eu aprendi em outro ministério que oferta alçada era uma oferta maior do que o dízimo. E eu aprendi dessa forma. E aí, quando o Senhor falou aquilo para mim, eu falei assim: então eu vou ter que fazer como eu aprendi, né? E assim eu fiz. E naquele mesmo mês, né, eu não me lembro a data mais ou menos que eu peguei o envelope, mas no mesmo mês eu estava mais de 3 anos sem vender a minha casa lá na comunidade. E naquele mesmo mês a minha casa foi vendida. E assim, foi inusitado, porque foi vendida para uma pessoa que eu não esperava, que era uma amiga minha, que não queria comprar casa, que não estava pensando em comprar casa, e comprou a minha casa, né? E aí aquela bênção, nós compramos um caminhão, alguns irmãos aqui sabem, e Deus não tem nos abençoado, não só com isso, mas com outras coisas também. E aí eu fui falar com o pastor que ele ensinou aqui semana passada que oferta é sua, né? Hoje ele está falando sobre dízimo é de Deus. Ou seja, então se a oferta é tua, você dá quanto você quiser. Porém, eu tinha aprendido que a oferta alçada tinha um valor, ou seja, um valor maior do que o dízimo. E mesmo eu tendo aprendido errado, né, o que vale foi que Deus fez pela obediência. Ele falou que era para mim dar, e assim eu não retive, eu dei, e assim Deus fez. Ele retribuiu aquilo que diz a sua palavra. Amém? Irmãos, o que me chamou a atenção, que eu falei semana passada, oferta alçada é uma oferta específica. Ela não tem que ser maior do que o dízimo. Não tem base, porque a alçada é um valor específico. Então você mesmo que fala o valor que você vai dar a oferta alçada. É você que dá o valor. Agora, o que me chamou a atenção, que ela teve um ensinamento errado, né? A pessoa falou que era um valor mais alto, mas por causa da fé e da obediência, até um líder que de repente ensinou algo que não tem base bíblica, Deus abençoou ela. Agora, o que Deus não vai fazer na sua vida se você passar a ser fiel a Ele a partir de hoje? Se você não colocar no coração, a partir de hoje eu vou ser fiel a Deus, eu não vou roubar mais a Deus, certamente Deus vai te abençoar. Então está lá, te roubamos dízimo nas ofertas alçadas. Bota lá o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Irmãos, para mim, essa palavra aqui é uma das palavras mais duras, só que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então preste bastante atenção nisso aqui, irmão. A máxima atenção nisso aqui. Com maldição sois amaldiçoados. Irmão, você tem ideia do que é uma pessoa ser amaldiçoada por outra? Você tem ideia do que é uma pessoa abrir a boca e amaldiçoar uma pessoa? Não tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que você chegar e amaldiçoar uma pessoa? A palavra sair da tua boca e você amaldiçoando uma pessoa. Não tem ideia do que é isso?
porque há poder também nas nossas palavras, tá certo? Agora, o que é uma pessoa ser amaldiçoada pelo próprio Deus, por causa da palavra? Então o texto é claro: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Olha para mim agora, olha para mim para você entender isso. Por isso que eu sempre, algumas vezes eu falo aqui na igreja, nenhum pastor do mundo, por mais usado que ele seja, ele tem condição de abençoar a vida financeira de uma pessoa que não é dizimista. Nenhum. Preste bastante atenção. Irmãos, não tem como eu chegar e abençoar a tua vida financeira se você não é dizimista. Por quê? Porque a própria palavra, ela diz: com maldição sois amaldiçoados. Agora é lógico que essa palavra é uma palavra muito forte. Então nem todos vão conseguir entender isso. Só que é a Bíblia que diz: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Então a Bíblia Sagrada, ela está dizendo o seguinte: toda vez que você deixa de trazer o dízimo para a casa do Senhor, vem automaticamente uma maldição. Aí eu pergunto aqui: tem alguém aqui que quer ser amaldiçoado? Tem alguém aqui que quer ser amaldiçoado? Então não posso. Eu posso orar, eu sei que Deus, Ele me dá autoridade para abençoar algumas pessoas. Há uma autoridade sobre a minha vida, não nessa área. Então nessa área tem que se cumprir a palavra de Deus. Você consegue entender isso aí? Então o que acontece é que algumas coisas na tua vida às vezes não estão dando certo e dificilmente vai dar, porque algumas pessoas: não, quando eu melhorar. Irmão, se você não tomar um propósito diante de Deus, dificilmente você vai sair dessa situação. Só que deixa eu passar algo para você, irmão. Na realidade, quando você está envolvido numa série de dívidas, às vezes você acha que é difícil você fazer isso. E a maioria das pessoas que são membros aqui da igreja, vocês sabem como é que eu fui para Jesus. Eu fui a Jesus por causa de dívida. Eu ia tirar minha própria vida por causa de dívida. E quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, que passei a caminhar, que mamãe falava para meu filho: você tem que ser dizimista. E eu falava: mãe, como é que eu vou dar o dízimo se eu devo mais do que o meu salário todo, só de juros ao agiota? Como é que tu vai dar o dízimo dessa maneira? É isso que o diabo bota na tua cabeça. Você está cheio de dízimo, de dívida. Catuca ser mãe, não dorme não. Se tu dormir, tu vai perder a bênção. Fala para ele: como é que você vai sair dessa situação? Mãe, como é que eu vou sair dessa situação? E não dá, aí você não dá, chega, não tem como. Você que está com o cartão estourado, você que está cheio de dívida, automaticamente você não vai conseguir dar. E mamãe fala: meu filho, tu tem que dar o dízimo. Irmãos, vocês não são, você, principalmente o pessoal que está lá de baixo, vocês não pegaram. Quem pegou Casa de Senda? Tem bastante velho aí. Quem pegou a Casa da Banha? Vou dançar o tchá-tchá-tchá. Glória a Jesus. Olha para mim, irmão, deixa eu falar algo para você aqui, ó. Deixa eu falar algo para você. Na Avenida Ministro Edgar Romero, perto da 29 DP, tinha 2 supermercados, quase um do lado do outro. Casa de Senda e Casa da Banha. E eu vou dizer algo para vocês, hein? Vou dizer algo para vocês. Vocês acham que um policial ganha pouco ou muito? Silêncio no arraial, hein? Uma miséria. Deus me perdoe dessa palavra. Ganha bem, né? 5 salários mínimos, vocês acham que é bom? 5 salários mínimos. Hein? 8? Pouco, né? Irmão, você já parou para pensar
a pessoa ganhar, sempre a média foi essa, um soldado, presta atenção, 5 salários mínimos, sempre foi essa média, o salário de um policial, soldado, sempre foi essa média. Você já parou para pensar, você ganhar 5 salários, tem pessoas que ganham 1? Você já parou para pensar uma pessoa, olha para mim por favor, você já, atenção, você já parou para pensar uma pessoa ganhar 5 salários e não conseguir fazer compra para casa? Eu morei aqui na ilha, onde você mora, eu morei ali na ilha. Eu saí dali sem conseguir fazer o muro da minha casa. Como um policial. Na minha folga, quando eu trabalhava 24 por 48, com todo o respeito que eu tenho aos camelôs, eu ia para a feira vender alho na mão, que é alho freguesa. A feira, vendendo alho, no dia da minha, que é alho, para levar comida lá para casa. Para levar comida, porque chegava no dia do pagamento, os agiotas já estavam no banco, já me esperando já. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Por isso, irmãos, por isso que eu digo para você, procura sempre ouvir uma pessoa que quer ensinar você. Procure sempre dar crédito a uma pessoa. E mamãe falava, meu filho, dá o dízimo, entrega o dízimo. Mãe, como é que eu vou fazer isso? Só que um dia, eu tive que romper. Você precisa romper com as tuas dívidas e fazer a vontade de Deus, que Deus vai tirar você dessa situação. Você só vai sair dessa situação quando você fazer a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. E um dia eu botei no meu coração, vou tirar primeiro, dê o que dê, vou tirar. E quando passaram-se aproximadamente uns 3 meses, nunca mais vou esquecer esse dia. Eu dentro da casa senda com 2 carrinhos, consegui encher 2 carrinhos. Você pode dar glória a Deus? Louvado. Então você precisa acreditar nisso, que Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. A maldição foi quebrada. A maldição foi quebrada. Louvado seja Deus para todos sempre. Nome sujo no SPC, o nome sujo no SPC, devendo banco, Banerj. E um dia o gerente chegou para mim e falou, vai lá embaixo, tinha a parte de cima e a parte de baixo do Banerj ali de Madureira. E em cima era aqueles clientes comuns, e embaixo eram os clientes VIP do Banerj. Um dia me chamaram lá embaixo, um camarada cheio de dívida. Não, tua dívida aí já está ficando tudo tranquilo, eu nem sei como até hoje. E você agora vai passar a ser cliente especial. Irmãos, eu sempre falo aqui na igreja, eu não tenho dinheiro, não adianta querer vir me sequestrar. Não adianta. Mas eu tenho um cartão exclusivo do Bradesco, exclusivo. Se eu chegar na fila do Bradesco, eles estão tudo lá na fila, eu chego assim na portaria. Aí o pessoal, eu furando mira, não, ele é exclusivo. É só Deus que faz isso, irmão. Porque quem tem isso aí, quem tem dinheiro não tem dinheiro. Se eu for no Itaú, eu tenho conta também no Banco Itaú, lá é Uniclass. Aí chego no Itaú, tá aquela fila que vai lá na Caixa Econômica. Aí eu chego na portaria, o guarda assim, dá licença aí, deixa eu entrar. É isso que Deus quer fazer com você. Agora, a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque roubais a mim, irmão. Então você precisa, nessa noite, você sair daqui, não, eu vou passar a ser fiel. Irmão, faz uma prova de Deus, irmão. Eu já estudo a Bíblia há 34 anos, bota lá outro versículo. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Outra coisa, deixa eu falar algo para os irmãos, ó. Eu vou falar algo que já aconteceu aqui. O dízimo é aqui. Não adianta você pegar o teu dízimo. Ah, irmão, pastor, eu vou pegar o dízimo porque eu vou dar para fulano e tal. Não faça isso. Ah, eu vou pegar
meu dízimo, a igreja não precisa não, eu vou pegar meu dízimo, vou dar para uma família pobre. Não faça isso. O dízimo não é teu. Você pode fazer isso de uma oferta. Além do dízimo, aí você pode pegar uma oferta e você ajudar a pessoa. Aí você pode fazer. O dízimo não. Você quer ajudar uma pessoa, quer abençoar uma pessoa? Você abençoa as pessoas? Quem abençoa as pessoas? Tem que saber falar não. Mas você abençoa alguém que está necessitado? Faça isso, mas não faça isso. Porque o texto é claro. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor José. É a única vez na Bíblia, eu estudo a Bíblia há 34 anos. É a única vez na Bíblia Sagrada que Deus permite que você faça prova dele. Está escrito. Não sou eu que escrevi isso não. Traz e faz prova de mim. Deus é fiel. Fale, Deus é fiel. Traz e faz prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É a Bíblia que está dizendo isso, é Deus que está dizendo isso aí. Se você quiser, eu vou abrir a janela do céu. Eu vou abrir a janela do céu. Traz que eu vou abrir a janela do céu. Irmãos, eu venho aqui como profeta de Deus nessa noite, dizendo que Deus quer abrir a janela do céu para você. No céu tem porta e tem janela também. Glória a Jesus. Rapidinho, bota lá Apocalipse 4, verso 1. Apocalipse 4, verso 1. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas olhei e estava uma porta aberta no céu. Tem porta e tem janela. Por que tem janela? Volta para Malaquia. Traz o dízimo para a casa do tesouro e depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal, que venha a maior abastança. Então a Bíblia, irmão, está dizendo o seguinte: se eu for fiel a Deus, a Bíblia não está dizendo que eu vou ser rico, mas está dizendo que eu vou ser abastado, eu não vou passar mais dificuldade. Eu não vou ficar mais na mão do agiota, de jeito nenhum. Está arriscado até eu emprestar o dinheiro ao agiota. Está precisando de quanto, aí? Aleluia. Irmão, você não vai ficar mais na mão se você for fiel. Nós não falamos aqui semana passada, irmão. Nós não falamos aqui semana passada que você vai ficar em cima e não embaixo. Nós falamos aqui que você vai ser abençoado. Não falamos aqui semana passada que tudo que você bota na mão vai dar certo. Nem arroz papa você vai trazer, irmão. Se você for fiel, o teu arroz nunca vai ficar papa. O teu macarrão nunca vai ficar grudado. Porque onde você botar a mão vai ser abençoado. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Dá um brado de vitória aí. Bate uma salva de palmas para Jesus. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. É promessa de Deus na tua vida. Eu passei hoje ali, o primo chegou e falou: esse pastor é abençoado. Eu fiquei um ano na igreja, botou a mão na minha cabeça. Eu fiquei um ano sem fumar e sem beber. Falou ali, ó. Falou hoje. Falei, vamos embora, tem que sair, ó. E por que tu não continua lá? Então você pode abençoar. Irmãos, eu estou aqui como profeta de Deus para abençoar a tua vida. É lógico que alguns podem ficar contristados. Esse espaço aqui, ó, isso aqui estava lotado aqui, ó. Olha como é que tem algumas pessoas dispersando. O negócio é sério, irmão. Isso aqui estava lotado. Olha como é que tem algumas pessoas dispersando. Dá comichão no ouvido, não vou não, porque esse assunto não me interessa. Azar o teu, viu? Eu venho aqui como profeta para ensinar você. Eu quero que você seja abençoado. Louvado seja o Senhor. Se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela o que? Da bênção vos advenha a maior abastança. Irmãos, Deus quer que nós venhamos a ter o melhor da terra. Deus quer dar a você o melhor da terra. Viu? Comer bem, Deus quer dar a você, né? Não prometeu ser rico. Eu não estou falando aqui de rico, nem estou falando de prosperidade de jeito nenhum. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando daquilo que Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. Eu quero ser instrumento de Deus para você ser abençoado. Pode vir. Uma pessoa quer contar um testemunho de 2 minutos. Se for 2 minutos, dá.
Pessoal, olha só, essa senhora com testemunho, eu queria falar para vocês acerca de maldição. Uma vez nós estávamos em Israel, e lá no Egito tem um local que eles chamam de Cidade dos Mortos-Vivos. A Cidade dos Mortos-Vivos são pessoas vivas que moram dentro de cemitérios, tomando conta de tumba. Por quê? Porque as pessoas não têm condição de pagar aluguel, não têm condição de trabalhar, não têm trabalho, então elas tomam conta das tumbas para que as pessoas não sejam saqueadas, e ali elas recebem o dinheiro por conta de algumas pessoas que pagam. E ali as pessoas moram, as crianças vivem ali, brigam nas tumbas, por isso é chamada Cidade dos Mortos-Vivos. E na época quando eu vi, eu perguntei, por que mortos-vivos? E ele me explicou, por conta disso, porque moram pessoas em cemitério, onde eram pessoas mortas não ali. Pessoas mortas vivem ali, vivem pessoas vivas. E eu falei, pastor, por que isso? Ele falou, por causa da maldição que Deus lançou sobre o Egito. Não adianta, ele falou, não adianta você orar, não adianta a igreja orar, não adianta fazer nada. A maldição foi lançada. E até hoje, o povo do Egito sofre por conta disso. Irmãos, antes de você falar, eu tive a oportunidade no Egito. Sabe o que me surpreendeu no Egito? As folhagens. As folhagens do Egito são cinza. Já parou com isso? Sabe o que é a folhagem do povo cinza? Não tem ideia. Tem ideia? Por que a folhagem fica assim? Falta de chuva. Falta de chuva. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: a vida do Egito está no Nilo. Rio Nilo é a vida deles. Eles têm até alguma riqueza, mas as folhas, que é a coisa que a gente tem de mais lindo, as nossas folhagens, tudo verde, cara, lá dificilmente chove. Quando eu cheguei em Israel, preste atenção, vou deixar isso claro. Eu fiquei surpreso com o poderio de Israel. Eu falei, amigo, eu queria que você me perguntasse, a moça que era guia. Eu falei, vem cá, de onde vem tanta riqueza assim para Israel? E a moça chegou para mim e falou assim: turismo, olha só a fonte de riqueza de Israel. Primeiro, turismo, e outro, alta tecnologia. Você sabia que as pessoas mais ricas do mundo são judeus? Por quê? Por causa disso. A pessoa obedecer a palavra. Irmãos, se vocês saírem daqui com um propósito de obedecer a Deus, vai dar uma guinada na tua vida. É fácil? Não é fácil. Eu não testemunho aqui, mas abre o coração. Aqui, ó, minha irmã Sônia está ali, ó. Sônia era dizimista antes de ser crente. E a Bíblia diz, a nação toda, na realidade, todas as pessoas, independente de ser crente ou não, tinham que ser dizimista. Antes de ser crente, ela já era dizimista. E até hoje, meu irmão. Diga graças a Deus. Fala. A paz, irmãos. Meu nome é Natália, né? Estou fazendo parte da igreja e é com muita alegria que eu venho trazer para os irmãos um testemunho bem rapidinho. A minha filha estava bem febril de madrugada e na parte da manhã eu e meu esposo levamos ela ao médico. Descobrimos que ela estava com sinusite e pneumonia. Pegamos lá, receita com o médico e viemos para casa. Tínhamos algumas coisas para fazer e tínhamos compras para fazer, enfim, coisas normais, né, do dia a dia. Fizemos, sentamos na mesa e eu falei assim, temos que comprar os remédios da Isabela. Na carteira só tinha R$38 para comprar 4 remédios. Tinha antibiótico, tinha alguns remédios que não são baratos. E aí eu virei para ele e falei assim, na verdade eu não falei para ele, eu pensei. Falei assim, Senhor, eu tiro meu dízimo por semana porque eu trabalho por conta própria e recebo por semana. E aí eu falei assim, Senhor, eu não vou mexer no que é teu. Já recebi dinheiro essa semana, olha que hoje é terça-feira, né? Mas já recebi valores essa semana. Eu falei, não vou mexer no que é teu. E tá lá, vai ficar guardado, é teu. O Senhor vai prover. Não sei de onde vai sair, mas o Senhor vai prover. Sentei todo mundo na mesa, todo mundo almoçou e eu falando com Deus. Irmãos, acabei de fazer uma oração
e recebi uma mensagem no meu celular. Era um comprovante de um Pix de uma cliente que eu achei que já tinha terminado de pagar. Não estava esperando valor nenhum, mas eu entreguei nas mãos de Deus, porque Ele é fiel. Muitas das vezes nós não cremos, pastor, mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente não sabe de onde vai sair, mas Deus faz brotar da pedra para te sustentar. Então o Senhor não nos deixa desamparar em momento nenhum. Observação: compramos os remédios dela, tinha um que a gente teve que rodar o bairro inteiro, porque estava em falta, mas conseguimos e ainda sobrou. Glória a Deus por isso. Aplausos. Irmãos, o assunto, normalmente eu falo muito meia, né? Eu já estou terminando já, mas é um assunto muito sério, porque você pode observar no versículo 11, olha só o que diz. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Existem muitas pessoas que não entendem o que é isso aí, o devorador. O Senhor está falando o seguinte: olha, o dizimista, a pessoa que é dizimista, Deus repreende o devorador. O que seria o devorador? O que seria o devorador? Inimigo? O que seria o devorador? Sabe o que é o devorador? Sabe o devorador? Vou te dar uma explicação aqui. Remédio. É lógico, não veja bem, tem pessoas que têm que tomar seu medicamento. Não estou falando isso. Mas de repente parece uma conta para você e você não esperará o devorador. Às vezes o gás ele dura 10 dias gastado. 10 dias acabou o gás. Jesus, Isso é o devorador. A conta vai lá em cima. Aí você liga para a Ampla, vai lá que o meu relógio está escangalhado. É o devorador. Viu? O devorador ele parece, porque você não dá, você não é fiel, ele o devorador, você está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição. Ele fala, para e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor do Exército. Então, tipo, o devorador, irmão, ele, na minha casa ele não pode entrar, não. Não, lá em casa não, aqui não. Bate retirada. O Senhor tem promessa para mim? Queima ventilador, queima máquina, disso, aqui, o carro bate. Caramba, bati o carro. Às vezes a pessoa recebe uma indenização, tem muitas pessoas que não certinho recebem a indenização, aí rouba a Deus da indenização. Aí o devorador, já tem acesso, eu vou entrar nisso. Aí não é fiel a Deus, aí você vai ter uma despesa maior, tá certo? Então, irmãos, o negócio é sério. Ó, nós vamos parar aqui, só vou falar mais uma coisa, irmãos, aqui. Preste bastante atenção. Que eu fecho aqui agora, mas preste atenção. Atenção aqui, por favor. Existem algumas pessoas que pregam contra dízimo. Tem pessoas que pregam contra. E eu já falei aqui que eu fui pregar num lugar e falei para o pastor: o senhor está impedindo as pessoas de ser abençoadas. Não faça isso. A igreja já até fechou. A igreja desse pastor. Fui convidado para pregar. E lá não tira dízimo. Irmãos, o dízimo está na Bíblia Sagrada. Só que algumas pessoas falam assim: o dízimo é lá no tempo da lei. Mas vamos estudar isso aqui mais para frente. Olha só o que Jesus falou, irmãos. Olha só o que Jesus falou. Jesus, o fim da lei é Cristo, é bem verdade. Mas olha o que Jesus falou no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 23. Para aquelas pessoas que acham que o dízimo é só no tempo da lei. A igreja se sustenta. Aqui, ó, tá vendo? O ar-condicionado, está ligado aí, o ar-condicionado, isso é por causa do dízimo. Irmão, se não fosse dízimo, como é que vai pagar ar-condicionado? A conta de luz, cadê o Roberval? Está aí, Roberval? Cadê o zelador da igreja? Está aí, Janaína?
Tá aí? Vai vir a conta. Tu acha que vai vir a mesma coisa? Não tem trabalho mais. Mas quem vai pagar? É o prefeito que vai pagar? É o dízimo. Você não está nesse banco aí, acolchoado aí? Lembra quando quem pegou os bancos de pau? Tem um bocado de gente aí da antiga. Tu não está aí no banco acolchoado aí? Quem pegou a igrejinha lá que subia aquela escada? Quem pegou lá? Você não está aí? Aí, você não está vendo aqui, ó? Aqui, ó, para vir esse versículo aqui, ó. Isso é Deus. É o teu dízimo, a tua oferta. Para a gente sair para outros lugares, abrir igreja na Paraíba, é dízimo, oferta. Manda aí chamar um político, não sair que eu dei, vai chamar aí. Chama algum político aí. Manda chamar esse político, não, isso aqui não, pastor. Isso aqui foi o negativo, aqui não. Por isso uma pessoa chegou para mim e falou, o senhor não pega não? Não, ok, pega o quê? O senhor não pega nada? Não, não pega nada não. A cabeça erguida, irmão. Cabeça erguida, eu não tenho dificuldade com ninguém não. É o teu dízimo, a tua oferta. Vai começar aí, cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Marcelo colou a laje, cadê o Marcelo? Já como José Marcelo vai ser. Marcelo mandou um zap também, olha, a laje vai fazer o berçário das crianças, ó. A laje é 2.000 e pouco. Pode mandar. E outro negócio para bombear, para botar o completo, é mais 2 e pouco. Pode mandar. Qual o político vai pagar? Um político não vai pagar. É o teu dízimo e a tua oferta. Glória a Deus. É o teu dízimo, pode ir lá não. Lá é nosso dízimo. Ah, mas é o teu dízimo, mesmo que você ganhe o salário mínimo, mas é o teu dízimo. Aqui não tem negócio de grandão nem pequeno, não, é o teu dízimo. Dá para você dar um glória a Deus? Aqui do lado aqui, ó, isso aqui do lado aqui é tudo nosso. Qual político que Deus te terreno aí? Nenhum, é o teu dízimo. Aqui do lado também é nosso. Aqui, ó, qual político? É o teu dízimo. E aqui atrás, esse terreno aqui atrás, é o teu dízimo, a tua oferta. Glória a Jesus. Lá em Camaçari, que agora nós emancipamos, você deu uma oferta, aquilo que você deu, massa, foi uma oferta alçada. E juntamos dízimo, compramos um terreno imenso lá em Camaçari, construiu a igreja e depois emancipamos, porque não é nosso. Agora vai, vocês seguem teu caminho. É nosso, não é nosso. A igreja não é minha, não, a igreja é de Deus. Com quê? Com o teu dízimo e com a tua oferta. E por vossa causa repreenderei o devorador. Então Jesus ele falou assim, ó. Jesus falou assim, ó, Mateus 23. Mateus 23. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Essa aí é a base bíblica. Agora você tem que prestar atenção na Bíblia. Isso aí é a base bíblica que o próprio Jesus ele aceita o dízimo nos nossos dias atuais. Eu vou repetir, vou explicar pausadamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo. Ó, os fariseus davam o dízimo, os hipócritas, os escribas davam o dízimo. Aí Jesus está falando, ai de vós, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora só que ele fala, deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Não, essas coisas. Olha lá, essas coisas, dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ele falou, deveis fazer, e não omitir aquelas quais? Então vamos lá de novo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Pode falar, né? Acho que você está certo. Essas coisas. Viu? E não omitir a terra. Então ele está falando que as duas coisas têm que ser feitas. Está dando para os irmãos
entender? As duas coisas que estão ali, Jesus está falando, deveis, porém, fazer essas e não omitir aquela. Então a base bíblica em que Jesus ele fala acerca do dízimo é essa aí. Agora, depois você vai pegar, a gente vai mais à frente, pegar em Marcos, em Paulo escrevendo aos Filipenses, escrevendo aos Coríntios, a gente vai ver muitas coisas. Então acredito que nós vamos aprender muita coisa, irmão. Sempre de pé, se coloque de pé. E a gente vai ter que fechar aqui, mas existem muitas coisas. Olha, pessoal, deixa eu falar. Não tem como a gente esgotar esse assunto. Esse assunto é um assunto. E o nosso irmão Marinho, ele veio aqui.